Paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Eu vou passar para os irmãos sobre 7 tipos de jejum, tá? 7 tipos de jejum ou propósitos também, ok? Porque todo jejum deve haver um propósito. Então eu vou falar sobre 7 propósitos de jejum, um diferente do outro, à luz da Bíblia. Fique aí, acompanhe, porque você vai aprender, e se você praticar esse tipo de jejum que eu vou passar para você, você vai ver que a sua vida irá mudar para a glória de Deus, ok? Você está no nosso canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, e nos ajude a pregar, ensinar e propagar a palavra de Deus, ok? Então o primeiro jejum, irmãos, anote aí, é o jejum do socorro, tá bom? Esse jejum você pode achar lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 34, quando Josafá, ele convocou todo o povo de Judá para proclamar um jejum, pedindo socorro de Deus, quando eles estavam sendo ameaçados pelos moabitas, e Deus ouviu o seu jejum. É chamado de socorro, onde tem uma intervenção de Deus. É quando nós se reunimos, é um jejum coletivo, quando você se reúne com o povo, com a igreja, com os irmãos, para um propósito de Deus intervir numa causa, que é o que nós estamos precisando fazer no nosso país. Segundo jejum, é o jejum do arrependimento, tá bom? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6, você vai ver esse jejum. Você vai ver esse jejum lá em Joel, capítulo 2, versículo 12. Esse jejum é também chamado como jejum da Techuvá, tá bom? Era usado bastante também no dia do Yom Kippur, o jejum dos judeus, que eles comemoram até hoje, que é um dia de arrependimento, um dia que eles devem rasgar o coração. Yom Kippur quer dizer o dia do perdão. Então esse é o segundo jejum. No livro de Levítico 23 e 27 vai falar sobre o dia da expiação, sobre a expiação, que é exatamente quando eles jejuam o Yom Kippur, lembrando desse dia, e eles fazem um jejum, que é o jejum do arrependimento, do perdão, tá bom? Esse é o segundo jejum. Pode fazer ele hoje? Se você quiser fazer, pode, mas ficou mais para o Antigo Testamento. Terceiro jejum, o jejum pelo próximo, tá bom, irmãos? Sabia que você pode fazer um jejum pelo seu próximo? Às vezes nós somos ego, né? Às vezes nós somos um pouco hipócrita, só lembramos de nós, só pensamos em nós, só pensamos no eu, egocêntrico, mas existe na Bíblia o jejum pelo próximo. Você vai achar lá em Neemias, capítulo 1, e o versículo 4, quando Neemias jejuou pelos seus irmãos que estavam em ruína em Jerusalém, tá bom? No livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, você vai ver que o povo estava jejuando por Esther durante 3 dias. Jejum poderoso, irmãos. Então, existe o jejum pelos irmãos. Quer ver Deus começar a te abençoar? Faça um jejum pelos seus irmãos, porque você só se lembra de jejuar por você. Nós só lembramos disso. Mas existe o jejum na Bíblia, que é um jejum de intercessão, onde você pode jejuar pelo seu pastor, pelo presidente, você pode jejuar por alguém que está na sarjeta, por um parente seu. Tire um dia para jejuar para ele, tá bom? Por ele, melhor dizendo. E o quarto jejum, o jejum do luto. Esse é o jejum com pano de saco. Esther, capítulo 4, versículo 3, tá bom? Com pranto. Que jejum que é esse, irmãos? Esse é o jejum do luto que os judeus faziam. Porque no passado o jejum estava muito levado para o luto também. Para um momento que a alma deles estava afligida e eles queriam responder à dor da alma, eles queriam gritar. Qual era a forma que eles faziam? Quando eles estavam angustiados, eles estavam sofrendo com alguma coisa, eles queriam mostrar para Deus a sua dor da alma. Então é chamado de o jejum do luto. Os judeus, quando soube que haveria um decreto contra eles, lá no livro de Esther, capítulo 4, e o versículo 3, deixa passar o barulho dessa moto, pronto. Então,
lá em Esdras capítulo 4, versículo 3, você vai ver esse jejum, onde o povo estava jejuando pelo luto, eles estavam chorando de amargura, e eles jejuavam quando perdia alguém também, é chamado do jejum do luto. Você vai ver lá em Mateus capítulo 9, versículo 14 também, a respeito desse jejum. Os discípulos de João Batista já jejuavam por causa do luto de João Batista. Então essa era uma prática dos judeus, jejuar pelo luto, pela uma dor, a dor da alma. Então eles tinham essa prática de fazer esse jejum. Era chamado do jejum de luto, onde eles vestiam um pano de saco, se jogava cinza sobre suas cabeças e ali eles planteavam. É chamado jejum do luto. Hoje a gente já não faz mais esse tipo de jejum, ficou na prática antiga. O quinto jejum, o jejum de Jesus. Esse é poderoso, irmão. O quinto jejum é o jejum de Jesus. Que jejum que é esse, pastor? É o jejum para vencer a tentação. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Há discussões aí que diz que Jesus deve ter jejuado com água, porque a medicina diz que nenhum homem suporta 40 dias, 40 noites. Só que eu vou ficar com a Bíblia, irmão, não vou entrar em detalhes. Jesus não comeu nada, foi um jejum total. Então, o quinto jejum é o jejum de Jesus, que é o jejum total para vencer as tentações. Isso é muito importante, viu, irmão? A gente fazer esse jejum, porque nós somos tentados dia a dia. Jovens é tentado, precisa fazer esse jejum. Vários irmãos são atacados dia a dia pelas tentações do dia a dia, e é preciso você fazer um jejum. Aí você fala, mas eu vou fazer 40 dias. Não, irmão, não. Mas faça um jejum total, se livra de tudo. Você tem que se abster de alimento, não beba água, não beba pão. Faz um jejum aí de meio período de um dia, aquele que o seu corpo aguentar, o seu físico, mas faça com propósito, tá bom? Atos capítulo 9, versículo 9, mostra lá que Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber, é um jejum também. O sexto jejum é o jejum pessoal, tá? É um jejum chamado secreto. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 17, Jesus nos orienta a fazer esse jejum para não fazer como os fariseus, tá bom? Que eles ungiam, não lavavam o rosto e ficavam com cara de tristonho, com cara de fome, para mostrar para o povo que ele estava jejuando. Então, esse sexto jejum é um dos jejuns mais poderosos que a igreja deve fazer hoje. É o jejum secreto. Quando você for jejuar, fale com Deus, faça um propósito, ok? Não precisa falar para ninguém, tá bom? Fique ali quietinho, faça oração, porque todo jejum, irmão, na Bíblia é acompanhado de oração, tá bom? Não se envolva com nada, não mexa em redes sociais, não pegue celular, anunciar trabalho, não coma nada, não beba nada e faça ali um período de jejum secreto. E lá em Mateus capítulo 6, 17, Jesus disse: Deus irá te abençoar e te recompensar para todos verem. Amém? E o sétimo jejum, tá bom? Antes de terminar aqui, o sexto jejum também tem Atos capítulo 10, versículo 30, quando Cornélio fez um jejum e a Bíblia diz que Deus viu esse jejum, tá bom? Sétimo jejum e último jejum, o jejum espiritual. Espera aí, pastor, mas os outros não eram? Mas esse aqui é muito profundo. Por quê? Porque esse aqui é contra as castas, potestade diabólica. Mateus capítulo 17, versículo 21, Atos 13, 2, Mateus 4 e 2. Esse Mateus 17, 21, algumas pessoas não querem falar sobre ele porque esse texto, no texto original do grego, não contém alguns manuscritos, mas está na nossa Bíblia e eu creio, irmão, quando Jesus diz que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então o sétimo é um jejum espiritual que você vai fazer para destornar as astúcias ciladas do diabo, para expulsar demônio, e é um jejum espiritual para você vencer as potestades diabólicas, tá bom? Atos 3, versículo 2, fala desse jejum quando Paulo jejuou para que Deus mostrasse uma visão para ele.
a direção, para que Deus falasse com ele. E Mateus 4:2 fala do jejum de Jesus também, que ele fez esse jejum e Jesus venceu o diabo através da palavra e através do jejum. Ok? Resumindo, pastor, desses 7 jejuns, qual que nós, cristãos, hoje podemos fazer? Você pode fazer o jejum do socorro, onde Deus vai intervir numa causa sua. Você pode fazer o jejum pelo próximo, que é intercessão, tá bom? Você pode fazer o jejum, o mesmo pessoal, tá bom? Que é aquele que você faz em secreto. E você faz o jejum espiritual contra as potestades. Ficou aqui o jejum do arrependimento. Se você quiser fazer, pode fazer, mas ficou mais para as práticas judeu. Também o jejum do luto, se você quiser fazer, pode fazer, mas ficou mais para a prática dos judeus. Mas esses aqui, irmão, principalmente o jejum pessoal, que é aquele que você entra no quarto, e o jejum espiritual, irmão, é o jejum forte que você vai ver um resultado na sua vida. Amém? Não jejuem por coisas banais, jejuem por um propósito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. O vídeo ficou um pouco comprido, mas vale a pena você pegar e anotar aí tudo direitinho para a glória de Deus. Até o próximo vídeo.